Fala galera do nono ano, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Olha lá, ó. Aula 6. Simbora. Bom, o tema da aula hoje é identidade. Será que identidade pode ser tema de obra de arte? Aqui nós vemos um cartaz de divulgação do Museu do Homem do Nordeste. Museu do Homem do Nordeste. Aqui a gente vê um trabalhador rural, aparentemente em cima de uma moto, e aqui outro trabalhador segurando um martelo. Isso é obra de arte. Por que será que isso se tornou obra de arte? Vai refletindo comigo, hein? Bom, quem criou essa obra de arte foi Jonatas de Andrade, nascido em 1982, é um artista alagoano, radicado em Recife. Bom, quando a gente fala Museu do Homem do Nordeste, primeiro a gente precisa saber onde fica o Nordeste. Aqui nós temos o mapa do Brasil, tá? E essa região toda aqui do Brasil, ó, é a região Nordeste do país. Na região Nordeste do país, nós temos todos esses estados aqui, ó. Então nós temos o Maranhão, o Piauí, a Bahia, o Ceará. Aqui em cima nós temos o Rio Grande do Norte. Aqui nós temos a Paraíba. Esse compridinho aqui é Pernambuco. Esse pequenininho aqui é Alagoas. E esse menorzinho aqui é Sergipe. Então aqui nós tiramos daqui a região Nordeste e trouxemos para cá, tá? Para a gente entender melhor. Então o nosso artista, ele nasceu em Alagoas, tá? Nesse estado aqui. Mas ele é radicado em Recife. Recife é a capital de Pernambuco, esse outro estado aqui. Tá ok? Só para a gente se situar. Bom, e no projeto Museu do Homem do Nordeste, reuniu vários trabalhos que propõem uma reflexão sobre os estereótipos que cercam a cultura nordestina. Bom, estereótipo é uma palavra que quer dizer conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. O estereótipo é um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuída às pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Então, esse projeto artístico criado por Jonatas de Andrade nos leva a refletir sobre os estereótipos que cercam a cultura nordestina. Quer dizer, sobre os preconceitos. Preconceitos. Nesse caso aqui, qual que é o preconceito que o Jonatas de Andrade está fazendo a gente refletir? É o preconceito que diz que o nordestino não gosta de trabalhar. Nesse caso aqui, está mostrando homens nordestinos trabalhando. Então, ele está quebrando esse paradigma. Ele está quebrando esse preconceito. Então, na verdade, são vários cartazes que ele criou, fazendo a gente refletir sobre diversos preconceitos, diversos estereótipos que cercam toda a cultura nordestina. Bom, vamos conhecer um pouquinho do artista para entender qual que é a poética dele. Esse é o Jonatas de Andrade. Atualmente ele trabalha com instalações contemporâneas, que a gente já estudou, ações e fotopesquisas, quer dizer, pesquisas realizadas através de fotografias. Ele é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco em 2007. Ele participou de várias exposições pelo Brasil e pelo mundo. Recebeu o prêmio Concurso de Videoarte da Fundação Joaquim Nabuco e é ganhador do Special Prize Winner of the Future Generation of Prize de 2012 na
Ucrânia. A Ucrânia é um país que fica na parte oriental da Europa. Sob uma perspectiva política, a linguagem fotográfica sustenta as investigações do artista em torno de temas socioculturais, principalmente no que diz respeito ao imaginário moderno não realizado em plenitude. Hoje vive e trabalha em Recife, capital de Pernambuco. Bom, então ele trabalha, qual que é a poética dele dentro do tema que ele trabalha? É justamente levar uma reflexão política sobre a desigualdade social, o tratamento que o governo deveria dar para determinados temas sociais. Ele trabalha muito com a linguagem fotográfica. Bom, por ser graduado em comunicação social, então ele usa a comunicação fotográfica para se comunicar com os espectadores. Então ele faz uma investigação e propõe temas socioculturais que envolvem o Brasil e várias partes do mundo. Quando a gente diz que ele trabalha no imaginário moderno não realizado em plenitude, é justamente essa reflexão retrógrada, não aberta, fechada num mundo só. Então ele abre a nossa mente para novos horizontes, para reflexões maiores, quebrando paradigmas, quebrando estereótipos, quebrando preconceitos. Bom, e qual foi o estudo de campo dele? Como que ele produziu esses cartazes? Primeiramente, entre outras ações, ele publicou anúncios em um jornal popular na cidade de Recife, em busca de trabalhadores interessados em posar para o cartaz de divulgação do Museu do Homem do Nordeste. Como a gente pode ver aqui, o anúncio original divulgado no Jornal de Recife. Entre outros anúncios que nós temos aqui, nós temos o anúncio feito pelo artista. Procuro moreno forte, trabalhador, feio ou bonito para fotografia do cartaz do Museu do Homem do Nordeste. Colocou o telefone. Veja bem que a reflexão sobre o trabalho dele já começa no próprio anúncio. Procuro moreno forte, quer dizer, um homem forte, como é o homem do Nordeste. Trabalhador, quebrando já no próprio anúncio, isso aqui não é a obra de arte, isso aqui é o estudo de campo, a preparação para o trabalho, mas já invocando qual que é a ideia, o tema que vai ser desenvolvido. Feio ou bonito? O Jonatas de Andrade, ele trabalha muito com isso, com a questão do belo. O que é belo para mim pode não ser para você, e o que é belo para você pode não ser para mim. Depende da questão cultural e dos preconceitos existentes em nossas vidas. Então, os homens que responderam ao anúncio foram entrevistados pelo artista e convidados a posar da forma como imaginavam representar a masculinidade da região. Claro, precisaria passar por uma entrevista para saber se realmente são trabalhadores, porque poderiam ser pessoas que estariam ali querendo interpretar um trabalhador, ou oportunistas. Mas não, ele queria realmente um trabalhador. Não precisaria ser necessariamente um ator, mas que realmente interpretasse a sua profissão, que fosse ele mesmo, representando, evidentemente, a sua força, a sua masculinidade, o seu empenho de trabalhador. Muito bem, e esses cartazes foram expostos na entrada do museu, desta maneira, formando uma espécie de instalação contemporânea, né, modificando o espaço interno provisoriamente do museu, e os cartazes foram pendurados, né, desta forma, cada um mostrando um homem desempenhando a sua profissão, a sua verdadeira profissão. É absolutamente impactante, porque, a priori, um espectador que entra num ambiente desse, logo de cara, já vê que há uma valorização do trabalhador nordestino, quebrando, evidentemente, com esse preconceito, ou fazendo, pelo menos, as pessoas refletirem sobre isso. Agora vocês vão assistir um trecho de um vídeo
que mostra o próprio Jonatas de Andrade falando sobre uma de suas obras, Eu, Mestiço, contando um pouco dessa sua poética. O projeto Eu Mestiço, ele parte de um livro, que é o Raça e Classe no Brasil Rural, que foi um estudo feito em 52 pela Columbia University junto com a Unesco. Eles visitaram algumas cidades do Brasil e aplicaram uma metodologia com fotografias em que os participantes eram convidados a opinar quais daquelas pessoas eram mais inteligente, a mais bonita, a mais religiosa, o melhor trabalhador, etc. Na verdade, uma grande coletânea de como o pensamento acontece do senso comum e o preconceito acontece, o pensamento racista acontece. E o que é assustador é que, na verdade, é muito parecido com o pensamento atual. Eu comecei a fazer uma colagem de palavras que mostra um pouco da sensação geral do texto e um pouco dão um cheiro dessa questão racial no Brasil de hoje. Ele, à luz um pouco dessa pesquisa, fotografou pessoas em vários estados do país, pedindo que elas encenassem diversas atitudes. E foi um processo que é muito difícil de eu dizer o quanto isso é uma proposição dirigida ou o quanto é uma proposição acatada, proposta, encenada. Ele mostra pessoas em diversas situações, pessoas de diferentes cores de pele, tons de pele muito variados, encenando também situações que não estão claras pela imagem, que você não consegue deduzir totalmente, e ele te obriga a preencher, digamos, uma lacuna dessa interpretação, né? Todo o repertório do Jonatas, do preto e branco, dos corpos negros, do tipo de recorte que ele faz, dos ângulos de perfil e de lado com que ele fotografa as pessoas, remete a uma relação entre o colonialismo e a antropologia. E que foi uma coisa que eu também fui percebendo mais fortemente em fazer o trabalho, quanto essa voz das minorias, né? Minorias no sentido mais político, de representação do que de fato de quantidade, o quanto a voz do movimento negro, ela passa a revisar essas histórias assim, mais fortemente, o quanto falar sobre essas questões é super delicado. Então, na verdade, assim, o trabalho ele sempre lança uma ambiguidade, mas ele vem um pouco engrossar esse caldo dessa discussão e dessa luta. E aí isso foi um processo que na edição foi também muito interessante de encontrar o tom. Pensei em dar mais tridimensionalidade, né, às fotografias. Então eu decidi usar o suporte do papelão. Ele usa esse repertório visual da antropologia associado a um repertório barato, popular, que é o papelão, que são típicas dessas coisas, dessas lojas comerciais que põem celebridades e produtos para venda em tamanho real na frente da loja. Então há uma conversa ali sobre os clichês visuais que a gente está acostumado a reconhecer e também como a gente está acostumado a rotular as pessoas em clichês, né, em tipos. E aí, gostaram do vídeo? Perceberam como ele trabalha essa reflexão sobre quem nós somos e quem o outro é para nós? Através da arte, ele faz a gente refletir sobre esses preconceitos que precisam ser quebrados dentro da sociedade. Para terminar nossa aula, eu deixo uma pergunta para vocês refletirem aí e responderem. Você acha que as pessoas de uma região podem ser definidas por imagens? Porque é através de imagens que ele trabalha e tenta definir as pessoas de uma determinada região ou de uma determinada cultura. Será que as imagens são suficientes para a gente entender, para a gente definir as pessoas que moram em uma determinada região? Bom, por hoje é só, pessoal, e até a nossa próxima aula. Valeu!